Bom, uma alegria, mais uma vez nos reunimos para louvarmos a Deus, meditarmos na sua palavra, estarmos juntos e seguimos aí com a nossa série Resposta, Eis o Cordeiro de Deus. Se você não acompanhou desde o início, a gente abriu essa série falando de como era para ser a criação no princípio. A gente relembrou do Cordeiro de Deus, conhecido em sua eficácia desde antes da fundação do mundo. O Cordeiro já ofertado como sacrifício. Depois nós vimos sobre a queda, a rebelião humana. E aí, em 3 atos, a gente viu o movimento de Deus para a salvação, para restaurar todas as coisas. Sendo o primeiro o chamado de Abraão, o segundo nós vimos semana passada com Israel, sobre o Êxodo, e hoje a gente vai ver o terceiro ato, que é o Cordeiro do Sacrifício, o nosso tema de hoje. E para isso eu convido você à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 17 ao verso 30. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu vou projetar o texto também, para você poder acompanhar. Mas é sempre legal você acompanhar na sua Bíblia, deixar aberta. Quero só relembrar e dar 2 avisos aqui, Primeiro, relembrar da nossa campanha que a gente tem feito para aqueles que costumam vir ao domingo pela manhã, mas têm disponibilidade para estar na celebração do domingo à noite, Então a nossa campanha tem sido priorize domingo à noite, pois de manhã a gente tem recebido bastante pessoas, o que é uma alegria, mas também um desafio. Assim a gente consegue receber mais pessoas na parte da manhã, já que à noite a gente ainda tem um bom número de cadeiras vazias, E o outro aviso também é que quando você sentou aí, você deve ter visto um folderzinho como esse, que é uma campanha da prefeitura da nossa cidade. Tem 2 funções. Primeira, você levar para sua casa, ler e se empenhar na campanha contra a dengue, e a segunda é para você se abanar aí também. Então isso aí já foi pensado também no calor, você dá uma banadinha aí para dar uma refrescada. Vamos ler o texto? Tá quente aí, gente, mas aqui tá pior, tá? Fica tranquilo. Eu tô zoando, mas eu tô aqui suando as bicas, mas tudo bem. Mateus capítulo 26, do verso 17 ao 30, diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: Digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu. Não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, acalma o nosso coração, concentra-nos na Tua palavra, nós já a recebemos
por meio dos louvores. E agora nós estamos diante dela, aberta, queremos debruçar o nosso meditar, a nossa mente, para aprendermos e entendermos aquilo que o Senhor tem para nós hoje, e que a Tua palavra caia no nosso coração como uma semente em solo fértil, e gere vida e fruto para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos diante da ceia, ou última ceia de Jesus com seus discípulos, um texto bem conhecido, um texto comumente usado nas nossas celebrações de ceia, mas hoje a gente vai olhar para esse texto com esse olhar redentivo, Deus promovendo redenção, que inicia lá em Abraão, chamando: Abraão, sai da tua terra, do meio do seu povo, que eu vou abençoar você e os seus descendentes. Deixando isso mais claro no Êxodo, livro do Êxodo e o ambiente e a experiência do Êxodo com o povo de Israel, capítulo 12, falando do cordeiro, do sangue do cordeiro no umbral das portas, que poupou o povo de Israel do juízo de Deus sobre o Egito. E agora, tomando cada vez mais corpo no ministério de Jesus e nos momentos que se seguirão após isso, a sua paixão, a crucificação e a ressurreição. Então, vamos olhar para esse texto, tendo em mente o cordeiro do sacrifício. E vale a gente lembrar um pouco o contexto, o ambiente, o pano de fundo onde acontece essa ceia. Os discípulos chegam para Jesus e diz: onde é que o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Toda Israel, Jerusalém, naquele momento está preparada para a grande celebração do povo de Deus, a festa ali mais importante da religiosidade judaica, que era a Páscoa. Famílias estão vindo de vários lugares do povo de Israel espalhado pela terra, o que fazia que aquela região, naquele momento, virasse assim uma superpopulação. Alguns historiadores dizem um aumento de 2 milhões de pessoas. É muita gente chegando numa cidade, tentando encontrar espaço ali entre os seus muros. Os discípulos querem se antever e se organizar com Jesus. Onde é que a gente vai se celebrar? Onde é que a gente vai se reunir? Nem todo mundo aqui tem casa, na casa do Pedro não dá, de Judas não sei, enfim. Onde é que a gente vai, Jesus? E Jesus dá para eles um endereço, obviamente. Existe ali também, além dessa logística, uma expectativa do povo de Israel. Uma expectativa nacional, uma expectativa que estava guardada no coração daquele povo. Por quê? Porque houve um momento, há 1000 anos atrás, que esse povo era escravo no Egito. E 1000 anos depois, eles ainda estão sob situação de escravidão do Império Romano. Mas há 1000 anos atrás, quando eles celebraram a primeira Páscoa, Deus interviu de forma miraculosa. Os primogênitos do Egito morreram e Faraó viu que não conseguia lutar contra Deus e libertou o seu povo. Então imagina a cabeça do povo diante de uma celebração de Páscoa. Há no coração de muitos, sobretudo aqueles mais zelosos, essa expectativa. Quem sabe essa é a Páscoa da libertação. Quem sabe depois de celebrarmos essa Páscoa, o anjo do Senhor vai vir aqui sobre a nossa região, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, o Império Romano, e vai ceifar todos os primogênitos. Quem sabe essa é a Páscoa da libertação. Há essa expectativa no coração dos discípulos de Jesus, sobretudo celebrando com o Messias, o libertador da parte de Deus. Por isso aquele contexto é um contexto de expectativa, é um contexto assim de superlotação, é um contexto de preocupação do Império Romano, que também conhecia essa história, que no momento, há tempos atrás, o maior império da terra não conseguiu resistir um povo escravo, que ao celebrar a Páscoa viu uma intervenção poderosa de Deus. Então o Império Romano, nesse tempo de festa, redobrava a guarda, colocava todo o contingente lá para a rua. Vamos ficar de olho em Jerusalém, o que vai acontecer para a gente estar preparado. Não, algumas décadas antes desse momento, Israel havia passado, uma grande revolução conhecida, a Revolução dos Macabeus, que deu muito trabalho para o Império Romano.
O povo de Israel era um povo que lutava por sua liberdade a todo tempo. Então, esse é um pano de fundo onde nós encontramos essa celebração da Páscoa, a expectativa nacional, o povo todo reunido, o Império Romano ligado no que estava acontecendo, os discípulos de Jesus também querendo desfrutar dessa Páscoa com Jesus. Nós lemos nos outros evangelhos mais detalhes, inclusive, que era um desejo de Jesus celebrar essa Páscoa com seus discípulos. E quando nós olhamos para esse texto, a gente consegue destacar alguns ensinamentos, alguns aspectos. Primeiro, que era um decreto que Deus havia colocado para o seu povo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, a gente encontra essa instituição em Êxodo capítulo 12. Antes do povo ser liberto, eles tinham que se preparar, jogar, por exemplo, o fermento, todo o fermento que tinha em casa para fora, um sinal, dentre muitos significados, de uma pureza, de buscar essa pureza diante de Deus. Mas é interessante que a festa dos pães sem fermentos, a festa da Páscoa, ela era um decreto da parte de Deus. Não era uma coisa que Moisés inventou, não era uma coisa que alguém muito popular do povo falou, vamos fazer uma festa aí? Não, mas era um decreto. Deus havia instituído esse decreto para o povo. Celebrem isso. Anualmente, nessa mesma data, vocês vão se reunir e seguir esse passo a passo que eu instituo para vocês celebrarem a Páscoa. E é interessante relembrar que Deus tem para o seu povo antigo e para nós também muitos decretos, muitas ordenanças. Nós, por exemplo, temos duas, o batismo e a ceia, que não é uma coisa inventada da nossa cabeça, mas é uma ordenança de Jesus. E os decretos de Deus, essas ordenanças, nos ensinam muito. Primeiro, que Deus, nesses decretos, como a festa da Páscoa, por exemplo, convocava o seu povo não apenas para uma festa social, mas para um momento de adoração. Celebrar a Páscoa era um momento de adoração a Deus, era um momento de louvor a Deus, era um momento de gratidão a Deus, era um momento de trazer Deus para o centro da história, para o centro da mesa, era um momento de exaltar o poder de Deus. Então, para nós, os decretos de Deus têm essa perspectiva de nos conduzir à adoração. Não é que Deus é caprichoso e falou assim, vou mandar um monte de decreto aqui para esse povo seguir sem nenhum sentido. Não é isso. Os decretos de Deus têm, por exemplo, esse objetivo de nos conduzir a adorar. Assim como também tem um caráter pedagógico, memorial. E era assim na Páscoa judaica, em determinado momento da celebração da Páscoa, uma criança, ela perguntava, como Israel bem disse semana passada, qual é o significado desse cordeiro? Qual é o significado das ervas amargas? Qual é o significado desse pão sem fermento? E aí era um momento de relembrar, ensinar. Quando Jesus institui a ceia aos seus discípulos, ele diz, façam isso em memória de mim. Há um caráter pedagógico, e não pedagógico apenas no sentido de ensinar por ensinar, de uma informação apenas, mas um aspecto divino, de quando nós nos relembramos, nós somos abençoados, nós somos edificados, nós somos fortalecidos. É interessante perceber que quando nós vamos nos desviando de Deus, acontece um movimento que se retroalimenta. Primeiro, nós vamos negligenciando os seus decretos. E vamos nos afastando de Deus. E à medida que vamos nos afastando de Deus, a gente vai deixando de reviver e relembrar os decretos de Deus. Você há de se lembrar que na história do povo de Israel, eles celebraram a Páscoa com Moisés, mas logo depois, pouco tempo depois, eles esqueceram de celebrar a Páscoa. Simplesmente assim, esqueceram. Foi só depois de muito tempo, na época dos reis, que houve uma revolução espiritual e eles voltaram a celebrar a Páscoa antes esquecida. E nesse tempo em que o povo se afasta do decreto de Deus e deixa de trazer à memória os feitos de Deus, há corrupção, há depravação no meio do povo.
A nossa vida não é muito diferente. Quando nós vamos negligenciando os decretos de Deus, as ordenanças de Deus, os itens pedagógicos de memória que nos lembram que fazemos parte de um povo de Deus, a gente vai, além de se distanciar, também caindo em depravação. É assim, a gente começa a negociar a leitura da Bíblia. Deixa de ler um dia, aí deixa de ler 2, 3, de repente uma semana, um mês. Aí a gente vai parando de orar, e vai deixando a oração de lado, vai deixando as práticas espirituais de lado, jejum, devoção, serviço, etc. e tal. Aí, de repente, a gente vai olhando para a comunidade e diz, mas qual que é o sentido de todo domingo? Poxa, domingo tem coisa tão legal. E aí você vai negociando um domingo, 2, 3, 4, 5. Aí, quando menos você espera, Deus virou uma ideia distante. Então, há um movimento aqui que retro se alimenta. Quanto mais a gente participa desses decretos de Deus, que nos convida à adoração, mas ao mesmo tempo também nos relembra e nos ensina, maior a nossa comunhão, o nosso fortalecimento da fé. Quando nós negligenciamos e vamos nos distanciando, também maior o nosso distanciamento. Agora é interessante perceber que também não era um decreto puro e simples para ser cumprido de forma obrigatória. A Páscoa tinha um aspecto familiar, onde o Senhor quer que preparemos a refeição da Páscoa. Porque Jesus não disse assim, cada um come na sua casa, tem o iFood aí, gente, pede aí um cordeiro, não é possível, vai dar maior trabalho. Não, o próprio decreto do Senhor ordenava, ninguém vai celebrar essa Páscoa sozinha, junta aí com a sua família. E se a sua família for pequena, não é o meu caso, você junta com outra família, para dar liga, para ser um cordeiro suficiente para todo mundo, junta com seu vizinho. Desde tempos antigos, a Bíblia aponta para nós algo que é muito caro para Deus, esse aspecto familiar da fé, esse aspecto da comunhão, da comunidade. A Páscoa é lembrança de que Deus salvou não uma pessoa, mas Deus salvou um povo. A Páscoa é esse relembrar de um povo. Deus chamou um povo, Deus tem um compromisso com o povo, Deus tem um projeto com o povo. A gente vai perdendo isso ao longo da caminhada com Deus e vai achando que Deus tem um compromisso comigo. Por isso que a gente se frustra muito fácil quando as nossas orações não são respondidas, quando os nossos projetos não são validados, não acontecem, quando as coisas não saem do jeito que a gente queria, porque a gente diz, mas Deus, e eu? O Senhor não vai intervir na minha história? O Senhor não vai fazer isso aqui para mim? O Senhor não prometeu para mim? Não, nunca prometeu para você. Deus prometeu para um povo. O compromisso de Deus é em resgatar um povo. E se Ele tiver que sacrificar o seu sonho, o seu projeto pessoal, para que mais pessoas sejam alcançadas, Ele vai sacrificar. Porque o compromisso de Deus é com o povo. Não é com você. Passa por aí, passa por você, mas é com o povo, alcança você de forma pessoal, sem dúvida nenhuma, mas é para um povo. Então a ordem é, se reúna com a sua família, celebre com a sua família, ninguém sozinho, nós somos um povo. E outra coisa interessante que nós podemos ver nesse texto, é a fala de Jesus. E aqui, é muito legal, porque Jesus diz para os discípulos, vocês vão entrar na cidade e vão encontrar um cara carregando um candelabro. Isso já era incomum, isso era uma função naquela época das mulheres. Vocês vão chegar para esse cara e vão falar o seguinte, o mestre diz, meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa, né? Isso é coisa que se diz para alguém que você nunca viu, né? Que é assunto, que papo de doido, né, meu? Isso é muito interessante, que revela que Jesus era conhecido por outras pessoas, além daqueles que nós destacamos ali no Evangelho, e que Jesus tinha outros parceiros de ministério, porque quando o cara ouviu essa frase, ele falou, opa, tá bom, tá tudo certo. Beleza, estava esperando por esse momento aqui. Mas uma coisa interessante nessa fala de Jesus é, o meu tempo está próximo. E a palavra tempo aqui é a palavra grega kairos. Os gregos tinham pelo menos duas expressões para definir o tempo.
Uma era o Cronos, como nós conhecemos, né? O cronômetro, né? Que diz respeito ao tempo ordinário, ao tempo comum, a sucessão de eventos, 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, 1 hora, 1 semana, 10 dias, 1 mês, 1 ano, e assim vai, né? Como nós conhecemos. E para o tempo comum era usada essa expressão Cronos. Mas eles também tinham uma expressão que é o Kairos, que diz respeito a um tempo especial, a um tempo oportuno, a um tempo exato, pensado, preparado, a um tempo que não é assim algo da sorte ou do acaso, mas um tempo que brota no meio do Cronos, no meio do nosso relógio comum, da nossa vida ordinária, e faz a gente olhar para a eternidade. Os cristãos assumiram esse tempo Kairos como o tempo do propósito de Deus, onde Deus entrava na história humana, céus e terra se encontravam, tempo humano e eternidade se encontravam numa janela que fazia a gente vislumbrar a eternidade. Isso é o Kairos, e Jesus tinha plena consciência de que aquele momento era mais do que um tempo comum. Jesus tinha clareza do que Deus estava fazendo. Os discípulos ainda não, eles estavam ainda no tempo Cronos. Mas Jesus já olhava para a história e vivia e transitava o tempo cotidiano, o tempo cronológico, com os olhos na eternidade, enxergando as situações a partir do tempo Kairos. Deus está se manifestando aqui, opa, tem algo especial acontecendo. Eu lembro que uma vez a gente foi chamado para um congresso da CEPAL, onde eu tive a infelicidade de conhecer o André e Companhia Limitada. E nessa época eu fazia palhaço, né? É isso aí mesmo, fazia palhaço, assim, me vestia de palhaço e apresentava. Esse é um passado que eu não quero falar, tá bom, gente? Mas só aqui um exemplo. E eu lembro que a gente era chamado para fazer algumas peças para os pastores, era a parte que os pastores mais gostavam. Tinha lá Russell Shedd falando, Tim Keller, mas o que eles mais elogiavam era a parte dos palhaços, para você ver o nível da igreja evangélica brasileira, mas tudo bem. Então a gente foi chamado para fazer uma peça, e geralmente era antes da pregação, mas nesse dia, por alguma razão, colocaram a gente para fazer a peça depois da pregação. E aí a gente estava lá todo maquiado, e geralmente a gente entrava pelos fundos, fazia uma festa, né, levantava todo mundo, e aí fazia uma peça que tinha um conteúdo sério, obviamente, né. Mas aí nesse dia a gente ia fazer a peça depois da pregação. Então a gente estava no camarim, lá se trocando, não ouvindo nada, nem sabendo de nada, e foi uma pregação daquelas assim, que terminou, eu não lembro quem estava pregando, mas assim, terminou com todo mundo... Sabe, daquelas experiências que a gente tem numa celebração e diz assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Mas a gente no camarim nem sabendo de nada. A gente levou para o rapaz, a gente viu que estava um silêncio, falou, é a nossa hora, entra lá, fala para o cara soltar o play. O cara da mesa soltou o play e a gente entrou de palhaço, assim, e todo mundo ajoelhado, assim, um silêncio, o pessoal da organização, sai, silêncio, a gente... Tinha acontecido ali que no tempo cronológico, o tempo Kairos invadiu. E a gente, desatento, não percebeu. E é interessante, porque Jesus chama a gente, quanto discípulos seus, a olhar no tempo Cronos, a partir da perspectiva Kairos. Esse é o tempo, Senhor. O que o Senhor está fazendo aqui agora? O que o Senhor está fazendo nesse tempo usual e cotidiano, que às vezes a gente nem se dá conta e nem agradece? Qual a tua intervenção? Como é que a eternidade está entrando aqui na história agora? Um outro elemento interessante da gente olhar é o ambiente que constitui, além do contexto, o ambiente que constitui esse momento da ceia. Eles prepararam um local conhecido como cenáculo, Jesus se reúne com seus discípulos, e o texto diz que Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Então era costume na Páscoa, o povo se encontrar, a família se reunir, chamar o vizinho, eles sentarem-se em volta da mesa, por vezes literalmente deitar, se reclinar, e Jesus estava ali com os seus discípulos. E a gente aprende que esse ambiente onde Jesus estava com os seus discípulos, era um ambiente de comunhão. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído, e prepararam a Páscoa,
Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Há ali um ambiente de comunhão profunda. Não à toa aparece nos evangelhos a todo instante Jesus sentado à mesa. Jesus, inclusive, era chamado de glutão, né? Que falava que ele comia muito. E era uma coisa que Jesus gostava, de sentar à mesa. Era uma prática intencional de Jesus, de chamar à mesa, sobretudo, quem era excluído da mesa. De sentar com pecadores, publicanos, com fariseus, com zelotes, enfim, com gente do seu povo. A mesa é esse local da comunhão, da partilha, e a gente vê na descrição da ceia um movimento de partilha do pão, do cálice, eles comendo no mesmo prato. Então, esse ambiente é um ambiente onde Jesus construiu uma relação, onde se buscava ter tudo em comum. E é nesse ambiente de comunhão que Jesus ensina aos seus discípulos acerca daquilo que aconteceria logo mais com ele. É nesse ambiente de comunhão que Jesus lava os pés dos discípulos, como nos informa João no seu evangelho. E Jesus, nesse movimento com seus discípulos, está relembrando algo que é muito caro para Deus, que é o aspecto da comunhão. Deus é um Deus de comunhão. A palavra Deus não contém um ser individual. A palavra Deus contém 3 seres em unidade profunda, em comunhão profunda, Pai, Filho e Espírito Santo, que vão criar um ser à sua imagem, conforme a sua semelhança, cria um outro ser com possibilidade de desfrutar comunhão profunda. Homem e mulher, macho e fêmea, que depois iriam se multiplicar, mas continuariam sendo um. Comunhão é um tema caro para as Escrituras. E Jesus aqui, no embrião daquilo que seria a igreja, chama os seus discípulos para a comunhão. Obviamente que aqui os discípulos não tinham a dimensão profunda do que Jesus estava fazendo. E quão profundo era esse chamado para a comunhão. Porque esse ambiente era também um ambiente de traição. Digo que certamente um de vocês me trairá. E essa fala de Jesus, é interessante que Mateus aqui, ele traz uma ênfase nesse contexto da revelação da traição. Isso gera um suspense no ar. Faz aquele clima ficar denso. Os discípulos começam já na defensiva. Não sou eu, não sou eu, Jesus. Quem é? Quem vai ser? Não sei o quê. Até que Judas Skywalker, ele diz para Jesus, sou eu, mestre. E Jesus dá uma resposta, cada versão aqui vai trazer uma fala um pouco diferente na versão da NVI, é Jesus respondendo, com certeza é você que vai me trair. Em outras falas, e talvez é o mais provável isso, né? Jesus dizendo, tu o dizes, é você quem está dizendo isso. Mas o ponto é que os discípulos, mesmo Jesus dando essa pista, os discípulos não conseguiram entender quem era. Quando Judas saiu, por exemplo, eles ainda estavam achando que Judas foi comprar alguma coisa. Sabe como é homem, né? A mulherada sabe disso. Você fala e os caras não entendem, mesmo assim, desenhando na frente deles. Mas é interessante que Jesus sabia e nos apresenta isso, que a mesma mesa de comunhão é também a mesma mesa de traição. O mesmo ambiente onde nós cultivamos ao redor da mesa intimidade profunda, por vezes é o ambiente onde nós somos apunhalados pelas costas. Nem por isso Jesus deixa de promover comunhão, nem por isso Jesus deixa de tratar com honra aquele que vai traí-lo. Como o próprio texto diz, Jesus dá do bocado de pão para Judas, que na liturgia da Páscoa era conceder ao convidado de honra ali, um destaque. Mas aqui a gente tem uma metáfora sobre a comunidade de fé. Esse ambiente onde nós somos chamados a partilhar a vida na mesa, e pela graça de Deus vamos construir relacionamentos profundos, onde amigos se tornam mais chegados que irmãos.
Mas também é nesse ambiente que, infelizmente, vão se levantar pessoas que vão nos trair de forma baixa, de forma obscena, com toda a pompa religiosa, com toda a pompa de afeto. Judas, com um beijo você me traiu. Mas nem por isso nós devemos deixar de insistir na comunhão. Porque, como Jesus diz, a traição é certa, para ele e para os seus discípulos. Mas ai daquele que trai. Se a gente tiver que ocupar um personagem em uma posição nessa mesa, que seja a posição daquele que vai ser traído, mesmo que por um amigo, mesmo que com um beijo, e que Deus nos livre de ocupar a posição daquele que trai, daquele que intenta contra a comunhão, daquele que põe o seu tempo, os seus recursos contra a comunhão. Que Deus nos livre disso. E a gente aprende com Jesus algo muito bonito. Que independente da traição iminente, a gente continua a tratar as pessoas com amor. A gente ama os inimigos, esse é o chamado da fé cristã. A gente ora pelos que nos perseguem. E nem os traidores, nem Judas conseguiu tirar de Jesus a clareza de que o tempo de Deus estava sendo manifesto. E ele tinha que cumprir a sua vocação. Então, independente das traições que vivamos no ambiente da comunhão, e a gente tem fartos exemplos disso, no processo de integração, a gente conversa com muita gente que foi machucada na igreja, a gente conhece muita gente que se distanciou da igreja. Por que isso, irmãos? A mesa da comunhão, o ambiente comunitário, não seja ingênuo, não se iluda. Não é um ambiente onde só tem flores e rosas. Quando nós nos aprofundamos na comunhão, quando nós nos reconhecemos profundamente, abrimos a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração, a gente desfruta de comunhão, mas também nesse ambiente a gente é machucado e machuca. Mas a gente aprende com Jesus que, a despeito dos traidores, a gente continua. A despeito da traição, a gente segue. A despeito das expectativas não supridas, a gente segue. A gente continua fazendo o que Jesus faz, chamar a mesa, partilhar o pão e partilhar o cálice, numa relação de profunda comunhão. E por fim, nós, além de olharmos o contexto, além de olharmos o ambiente, somos chamados também a olhar o conteúdo. E particularmente eu acho que esse é o conteúdo central da ceia. Deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. O conteúdo central da ceia é o espírito da partilha. Não só do que se tem, sobretudo do que se é. Jesus partilha de si. O pão e o cálice são importantes, mas eles são símbolos. Pode ser que eles faltem um dia. E na história da igreja se começava celebrando a ceia com um pão mesmo, né? Hoje a gente já reduziu para um biscoitinho assim. Daqui a alguns anos nem sei se vai ter, vai ser uma pílula. Sem glúten. Mas, por mais que eles são importantes, o conteúdo central da ceia é o espírito da partilha. Na história da igreja, teve muito quebra-pau por conta disso. Na reforma protestante, vixe, o povo se matou, literalmente mesmo, porque uns diziam, não, o pão se transforma no corpo, o sangue se transforma no sangue, outros, não é isso não, outros, não, também não é assim, mas meio que se funde ali, tem um negócio, enfim, isso aqui deu um quebra-pau. Criança pode, criança não pode, como é que faz? A gente começou a quebrar a discussão no entorno, e perdeu o olhar do essencial. Aí passou a fazer a ceia da forma certa, mas com conteúdo errado,
comia do pão com ódio do irmão. Comer aqui, mas mata aquele irmão, Senhor, em nome de Jesus. Paulo vai dizer aos corintianos, que davam trabalho desde sempre, né? Gente, vocês se reúnem para partilhar do pão e tomar do cálice, mas quem chega primeiro come toda a comida, não discerne a comunhão. Isso aí eu não posso elogiar vocês, porque o conteúdo desse momento aqui é a partilha. Deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. O Paulo Borges Jr. interpreta esse texto aqui com uma lembrança fantástica, né? O movimento que nos trouxe a queda foi o movimento de olhar o fruto, tomar o fruto, comer e depois dar do que sobrou. O movimento que traz a restauração e a salvação de todas as coisas é o contrário. É Deus pega do pão, agradece, chama Deus para a história, fala: Senhor, senta aqui com a gente, participa aqui com a gente, não deixa a gente dar um passo sem o Senhor orientar. Obrigado por esse pão. E aí ele partilha. Ao invés de comer primeiro, ele partilha. Por isso que o conteúdo da ceia diz respeito ao partilhar. Jesus diz: comam desse pão, porque ele agora vai representar o meu corpo. Daqui a alguns instantes, o meu corpo vai ser rasgado por vocês. Literalmente rasgado por vocês. E é nesse corpo rasgado que Deus vai formar um novo corpo. A família da fé, composta por judeus, gentios, romanos, latinos, brasileiros. Vocês não sabem o povo brasileiro quando chegar nesse negócio aqui. Homem, mulher, gente de tudo quanto é tribo, língua, nação. Vai ser um novo corpo, uma nova unidade, uma nova comunhão. Mas o movimento central e o conteúdo é dar graças, chamar Deus para a história e partilhar. Da mesma forma, Jesus faz com o sangue. Tomou o cálice, deu graças, obrigado, Senhor, e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão, para o perdão dos pecados. Da mesma forma, Jesus faz com o cálice, relembrando: daqui a alguns instantes o meu sangue será vertido, sangue precioso de cordeiro sem mácula, conhecido desde antes da fundação do mundo, mas revelado nesse tempo a vocês, por amor a vocês. E nesse sangue Deus vai estabelecer uma nova e definitiva aliança. Depois disso aqui, não vai precisar de nenhum outro sacrifício, seja de animal, seja sacrifício pessoal, não precisa mais, porque esse sangue é suficiente. E é interessante que quando um judeu, como eram ali os discípulos de Jesus, se preparavam para a Páscoa, a expectativa dos discípulos de Jesus era sentar ao redor da mesa, e na Páscoa você tinha um anfitrião que conduzia a liturgia da Páscoa. Ok, mas a centralidade da Páscoa era os itens da mesa, eram os elementos da mesa: o cordeiro, as ervas amargas, o pão sem fermento, o cálice, o vinho que representava o sangue. Essa era a centralidade. Todo judeu, quando participava da ceia, sabia e tinha consciência que os olhos deles se voltariam para os elementos da mesa. Mas quando Jesus se reúne com seus discípulos, ele faz com que os seus discípulos olhem para si. Quando você come desse pão, é o meu corpo. Quando você bebe desse sangue, desse vinho, né? É o meu sangue. Os discípulos pararam de olhar para a mesa e passaram a olhar para Jesus. O que Jesus estava ensinando aos seus discípulos? Que Ele era a Páscoa. Ele, Jesus Cristo de Nazaré, era a Páscoa.
que a Páscoa que foi dada séculos atrás, instituída no povo por Moisés, celebrada, esquecida, relembrada, celebrada de novo, apontava para Ele, e que Ele era a Páscoa. E dali em diante, o seu povo, os seus discípulos, celebrariam a Páscoa não mais olhando para a mesa, mas olhando para o Cristo. Façam isso em memória de mim. E outra coisa incrível é que pão, e você sabe disso, e vinho eram elementos cotidianos daquele povo. Quando eles sentavam para comer, tinha pão e tinha vinho, ou suco de uva, enfim. E é Jesus ensinando aqueles discípulos que a partir dele, a Páscoa não seria mais anual, mas todos os dias cronológicos, cotidianos e rotineiros, que eles estivessem ao redor da mesa, partilhando do pão e do vinho em memória de Cristo. Aquele momento era invadido pelo Kairós de Deus, e aquele tempo virava Páscoa. Porque a Páscoa agora não é mais uma instituição de festa anual, a Páscoa agora é Jesus Cristo. E se estamos em Jesus Cristo, e se estamos com Jesus Cristo, o tempo bom se transforma em Páscoa, o tempo ruim se transforma em Páscoa, na perseguição é Páscoa, na bonança é Páscoa, no diagnóstico frustrado é Páscoa, na saúde restaurada é Páscoa, na morte é Páscoa, na vida é Páscoa. É Páscoa porque Jesus é a Páscoa. Ele diz: olhem para mim, comam do meu pão, do meu corpo, bebam do meu cálice, do meu sangue, e toda vez que vocês fizerem isso, a vida de vocês será inundada pelo Kairós de Deus. Vai ser Páscoa o tempo todo o tempo, até que chegue o dia onde nós celebraremos isto, no reino do meu Pai. Sabe o que significa isso? A gente vai ver no domingo que vem, tá bom? Mas é interessante que você tem ali na mesa, e Jesus destaca o corpo, o pão e o cálice, mas na Páscoa tinha 2 elementos também a mais: o cordeiro e as ervas amargas. Jesus institui aos seus discípulos a ceia a partir apenas de 2 elementos: o pão, que representaria agora o seu corpo, e o cálice, que representaria o seu sangue. Por que Jesus não também ressignificou ali o cordeiro e falou: comam também do cordeiro toda vez que vocês se ajuntarem? Ia ser legal, né? Imagina a ceia aqui, o último domingo do mês, o Testa lá cozinhando um cordeiro lá para a gente, o espeto, né? Enfim. Ou as ervas amargas, que faziam com que o povo, nesse momento, relembrasse da escravidão do Egito, da amargura, da opressão. Por que Jesus também não estabeleceu esses elementos? Porque Jesus assume isso para si. Ele é o cordeiro. Não cabe a nós ter esse conteúdo. Não cabe a nós se apropriar desse conteúdo. Esse conteúdo é só dele. Ele é o cordeiro sem mancha. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e na cruz esse cordeiro vai ser imolado. E as ervas amargas ele toma para si também. Como diz o profeta Isaías, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras fomos sarados. Jesus assume a parte pesada da ceia, a parte amarga da Páscoa, para que sobre o seu povo recaísse a parte graciosamente doce, pão e vinho. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e era preciso que isso acontecesse, pois somente assim haveria perdão dos pecados, graças ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto termina dizendo que depois de celebrarem esses momentos, eles cantaram
O último ato antes de sair foi cantar um hino. Na cultura judaica, a Páscoa tinha uma liturgia, conhecida como 4 cálices. O anfitrião da festa, em momentos determinados, levantava um cálice, dava graças ao Pai, por isso que no contexto dos evangelistas há esse destaque do cálice. Por isso também que na oração de Jesus, no Getsêmani, ele diz: afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então na Páscoa judaica você tinha essa liturgia. Em um determinado momento da liturgia, uma criança da mesa perguntava por que desses itens. E na liturgia da Páscoa eles cantavam os salmos. Essa era a inódia daquele povo, eles cantavam os salmos. E eles cantavam os salmos que estavam compostos no bloco do Salmo 115 ao Salmo 118. Depois você pode ler esses salmos com calma. E é muito possível, embora não dê para afirmar isso categoricamente, mas Jesus, sendo um judeu com seus discípulos, seguindo os protocolos ali, rituais, litúrgicos da Páscoa, é muito possível que o hino que Jesus cantou é um desses salmos, e muito possivelmente o Salmo 118, que fechava essa liturgia dos cálices e encerrava esse momento da Páscoa. E eu quero terminar lendo esse salmo, mas uma leitura diferente. No exercício devocional, um recurso que a gente pode usar é a nossa imaginação. A gente geralmente vai para o texto como um investigador, O que esse texto fala? Qual que é o contexto? Por que está escrito assim? Por que não está escrito assado? Mas tem um recurso importante também, que é imaginar. Como é que era o contexto? Como é que era o ambiente? Qual era o conteúdo aqui? Então, quero convidar você para esse exercício. Eu vou ler o Salmo 118. Mas eu quero que você se esforce. Eu sei que eu não sou o tio Bruno e não tenho essa habilidade de contar a história. Mas eu gostaria que você se esforçasse para imaginar o ambiente. Senta aí numa posição confortável. Feche os seus olhos. Imagina agora que nós estamos no cenáculo, com Jesus e os seus discípulos. E a ceia está se desenrolando. Pelo amor de Deus, não vai atrapalhar. Fica quietinho lá no canto da sala. Você está vendo a discussão sobre a traição. Você está vendo Jesus pegar o pão, partir, dar aos seus discípulos. Você percebe o clima denso na sala. Silêncio, expectativas. Você vê Jesus tomando o cálice, dando graças ao Pai e repartindo aos seus discípulos. Você começa a perceber que aquela liturgia, aquela celebração está chegando ao fim. Tem um silêncio da parte de todos, que é interrompido com a voz de Jesus, que começa a cantar uma canção. Uma canção que diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor. O Senhor me respondeu, dando-me plena liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram,
mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chama. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegre brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos, exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levanto ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Obrigado, Paizinho, por Jesus Cristo de Nazaré, que toma o nosso lugar. E com louvor nos lábios, ruma para a cruz, para o sacrifício que nos traz redenção. Que o nosso coração se encha de esperança. E que saiamos também louvando o Teu santo nome. Não importe para onde a gente caminhe, que caminhemos com louvor no coração, reconhecendo a Tua bondade, manifesta em Cristo Jesus, o Cordeiro da salvação. No santo nome dEle é que oramos. Amém. Fiquemos em pé e vamos cantar.